Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a vida de todos. Nós estamos nesse momento ao vivo. Eu quero nessa tarde estar trazendo uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus para a nossa vida. Fazia algum tempo que nós não fazia live. Mas eu quero estar trazendo algo do Senhor para a nossa vida, algo de Deus para a nossa vida. Uma palavra edificante, uma palavra que Deus tocou no nosso coração. Essa palavra, meus irmãos, se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Livro de 2 Samuel, no capítulo 7. Palavra abençoada, que vai falar conosco nessa tarde. Livro de 2 Samuel, capítulo 7. O texto, eu creio que é bem conhecido. Fala de uma história surpreendente, né? Palavra de Deus que vai falar aos nossos corações. Um texto que retrata o momento do rei Davi. Rei Davi que passou por muitas lutas, por muitas guerras, por muitas batalhas. Muitas lutas, muitas guerras. E muitas batalhas, eu creio eu. Glória a Deus. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Meu Deus. De louvor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória ao nome do Senhor.
Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto, meus irmãos, no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Antes de começar, louvado seja Deus, você que está no grupo pregando a palavra, venha participar conosco, se inscrever no nosso canal, Pastor Wanderley Bonito, pregando a palavra do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo 7, que diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ei tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tendas, em tabernáculos, e em todo lugar em que andei com os filhos de Israel. Falei, porventura, alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não edificais em casa de cedro? Bom, meus irmãos, esse texto é conhecido. Ele fala sobre o rei Davi. O rei Davi, que depois que reinou em Hebrom, foi um rei vitorioso, abençoado, um rei que tinha a prioridade. Eu espero que você também tenha essa prioridade. Que nós cristãos, que nós homens de Deus, todos nós unidos temos a prioridade, sabe? De ter a presença de Deus em nossas vidas. E Davi, quando reinou em Hebrom, ele vence todas as batalhas, todas as guerras, ele vence todas as lutas, ele vence todos os combates. E agora Davi vai reinar em Jerusalém. E em Jerusalém, Davi antes de reinar, ele tem uma preocupação. E eu já falei muito isso nas minhas pregações e volto a falar. Davi não era perfeito. Em toda a sua trajetória, Deus se agradava dele, o que Deus se agradava mais de Davi era que ele tinha um coração perfeito. Sabe? Davi, ele não tentava se aparecer. A prioridade de Davi era ter a presença de Deus em sua caminhada. Era ter a presença de Deus
em seu reinado. Era ter a presença de Deus na sua família. E aí Davi vai reinar em Jerusalém. E a pergunta que ele faz é a pergunta que nós deveríamos fazer quando formos tomar uma decisão, quando formos fazer uma escolha, quando formos planejar um projeto, quando formos fazer uma viagem, seja aquilo que Deus colocar no nosso coração, nós deveríamos colocar a presença de Deus e colocar os projetos de Deus em primeiro lugar. Porque Deus já tinha um plano, já tinha um projeto, sabe? E a vontade de Deus é que prevalece na nossa vida. Davi vai reinar em Hebrom e ele pergunta para os soldados, 30.000 soldados, agora vitorioso, abençoado, ele vai reinar em Jerusalém. E a pergunta de Davi era essa: aonde estava a presença de Deus? Aonde estava a Arca da Aliança, que há 20 anos havia desaparecido no reinado de Saul? Saul não deu importância para a Arca da Aliança. Saul não tem importância para a presença de Deus. Sabe? E tem muita gente assim no meio cristão. Isso não é uma indireta. Isso é a palavra de Deus. Davi não deu importância, Saul, melhor falando, não deu importância para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que representava a presença de Deus. A Arca da Aliança que representava o Deus vivo. Sabe, tem muita gente assim. Davi se preocupa antes de abrir o seu reinado em Jerusalém, agora abençoado, vitorioso, e ele sabia quem havia escolhido ele. Ele sabia quem havia escolhido ele. Quem havia sido escolhido Davi? Davi sabia que quem escolheu ele foi o próprio Deus. Ele era escolhido de Deus. Sabe? Ele sabia disso. E aí diz a palavra do Senhor que Davi vai descobrir que a arca do Senhor estava na casa de Abinadab. Durante 20 anos, a arca do Senhor, que ficou nas mãos do sacerdote Eli. A arca do Senhor que ficou durante 20 anos na mão de Ofni e Finéias. E o povo de Israel, lá em 1 Samuel, no capítulo 4, nós vamos ver a grande derrota do povo de Deus para o inimigo. Nós vamos ver a grande carnificina que foi a derrota do povo de Deus para a mão dos filisteus. Ofni e Finéias que viveram uma vida de pecado, Ofni e Finéias que viveram uma vida de desobediência, e o sacerdote ali, que embora era o sumo sacerdote, ele foi um fracasso como pai, ele foi um fracasso na sua família, ele realmente não fez aquilo que um líder, porque nós dentro da nossa casa nós somos líder, sabe? E quando eles pensaram em ter a Arca da Aliança, já era tarde demais. Ô meu irmão, eu estou hoje parado assim, pregando de uma forma mais calma para pessoas que estão vivendo um momento difícil. Não espere ser tarde demais. Você perceba bem que quando eles estavam no combate com os filisteus, o exército filisteu na época era muito forte, um inimigo fortíssimo. Na primeira batalha eles perderam, muitos homens de Deus morreram no campo de batalha. O povo de Deus morreu. Aí eles se lembraram, temos uma esperança. Temos uma chance. Nós temos a Arca da Aliança. Nós temos a presença de Deus. Meu irmão, a presença de Deus só faz a diferença quando nós vivemos uma vida de obediência. Quando nós vivemos na desobediência, a presença de Deus não faz a diferença na nossa vida. E quando eles foram para o combate ali em 1 Samuel capítulo 4,
Eles foram confiantes, eles tinham a arca do Senhor, eles sabiam que a arca do Senhor era o Deus vivo. Só que eles perderam cerca de 30.000 homens, o povo de Deus, 30.000 soldados de Israel, do povo de Deus, morreram no campo de batalha. A arca de Deus foi tomada e a presença de Deus não fez a diferença. A gente sempre prega isso, que a obediência ela faz a diferença. As nossas atitudes fazem a diferença. Aqui no texto que eu estou pregando, Davi estava vivendo um momento de descanso. Deus havia dado descanso para ele. Mas quando ele foi buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab durante 20 anos, você não viu saber o porquê que nada aconteceu na vida de Abinadab. Por que nada aconteceu na vida de Abinadab? E aí Davi vai buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab, em carros de boi. Era o rei Davi, ele sabia como deveria levar a presença do Senhor. Davi sabia como ele deveria agir com a presença de Deus. Não ia ser carregado qualquer coisa, não era para carregar um caixote, era para ser carregado a presença de Deus. Davi vai buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab, e quando ele pega a aliança, a Arca da Aliança na casa de Abinadab, diz a palavra do Senhor ali em 2 Samuel, no capítulo 6, que ele traz a Arca da Aliança em carro de boi. Ofni, Uza e Aioa estava acompanhando toda a comitiva. Davi com alegria, porque Davi ele se alegrava quando ele tinha a presença do Senhor. Isso era algo prioritário na vida de Davi, e era por isso que Deus falava: esse é segundo o meu coração. E aí diz o texto, vai dizer a palavra do Senhor dessa forma, que Davi foi buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab. E ele traz em carros de boi. Davi não estava com a estola sacerdotal. Davi não estava com as vestimentas sacerdotal. Ele deveria estar. Os levitas não estavam ali carregando a arca do Senhor. Nós não podemos achar que nós podemos carregar a arca de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos achar que nós podemos carregar a presença de Deus na nossa vida de qualquer maneira. Sabe? Nós não podemos quebrar o princípio que Deus estipulou na palavra. Porque se Deus não concordou com a adoração de Davi, vai concordar com a tua adoração? Vai concordar com a tua adoração? Se Deus não se agradou da adoração de Davi? E quando chega no meio do caminho, os bois tropeçam. E Uza, que aos nossos olhos, muito falam sobre isso, que Uza teve a intenção boa, a arca do Senhor ia tombando, ia caindo, e Uza coloca a mão. E quando ele coloca a mão, ele é fulminado na hora. Ele cai ali, tomba e morre na hora. Sabe por quê, meus irmãos, Deus está colocando essa palavra do Senhor essa tarde? Porque tem certas adorações que Deus não está recebendo. Tem certas adorações, Deus está adorando, está glorificando, mas o Senhor não está recebendo. A presença de Deus não pode ser carregada de qualquer jeito, meus irmãos. Deus ele não negocia isso com ninguém. Deus ele não dá o direito de nós queremos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. E isso serve para mim também, porque eu também sou ser humano. Davi, ele estava carregando a presença do Senhor em carros de boi. Carros de boi foi aonde os filisteus
O inimigo carregou a arca do Senhor. A arca da aliança tinha que ser carregada pelos levitas. Davam 6 passos, sacrificavam o Senhor. Davam mais 6 passos, sacrificavam. E só os levitas podiam carregar nos ombros. Eles estavam vestidos, jejuados, orados e consagrados. E quando ela chega na beira de Naicom, no meio do caminho, Davi fica indignado. Davi estava todo errado. Mas ele fica indignado, ele fica assustado. Uza acabou de ser morto. Aí ele vai deixar a arca do Senhor na casa de Abinadab. Na casa de Obed-edom, melhor falando. E aí Deus surpreende quando ele faz as suas escolhas. Muita gente não entende por que Deus fez o que fez. Porque Deus ele não olha talento. Deus não está interessado em pregação bonita, ou em cantoria bonita, ou em adoração bonita. Ele não está interessado porque muitas vezes ele não recebe essa adoração. Aí diz a palavra do Senhor que a arca do Senhor vai ficar na casa de Obed-edom. Por 3 meses, Obed-edom estava na miséria, estava no fracasso, estava na ruína, morando num barraco velho, vamos dizer assim. A sua esposa era estéril, não podia gerar, os gados estavam morrendo, a terra não nascia, estava tudo sendo seco. E diz a palavra do Senhor que Obed-edom, ele coloca a arca do Senhor, ele fez o que Abinadab não fez. Ele priorizou a presença do Senhor. Abinadab não. Abinadab colocou a arca do Senhor nos porões da sua vida. Você está entendendo que essa mensagem ela tem endereço certo? Por que tanto tempo e nada mudou na minha vida, pastor? Foi essa pergunta que fizeram para mim no meu canal. Por que nada mudou na minha vida? Abinadab também não mudou nada na vida dele. Ele colocou a arca do Senhor nos porões da sua casa. Ele colocou a arca do Senhor nos porões da sua vida. E segundo a palavra do Senhor, nada mudou na casa de Abinadab. Nada mudou na vida de Abinadab. Nada mudou na família de Abinadab. Aí vem Obed-edom, o geteu. Ele vai pegar a arca do Senhor e coloca no local principal da sua casa. E ele vai dar o melhor para aquela arca. Ele sabe que aquela arca representava a presença de Deus. Ele começa a adorar e a reverenciar e a se curvar e falar: minha esposa, vamos se dobrar, porque essa arca representa a presença de Deus. Essa arca foi aquela arca que andou com o povo de Israel no Egito. Essa arca fez milagre. Vamos fazer o melhor aqui. Ele estava na miséria. Eu não tenho medo de pregar para você que está me assistindo, ou que você mandou a pergunta para mim no meu canal, ou no grupo pregando a palavra. Eu não tenho medo de falar para você que se você andar na obediência, não quebrando o princípio, a tua vida muda. Quando nós priorizamos a palavra, a presença do Senhor, a nossa vida muda. Tá entendendo? A partir daquela atitude, a vida de Obed-edom mudou. Mudou por completo. Ele estava na miséria, a miséria acabou. A sua esposa não podia gerar, não podia ter filhos mais. A esposa de Obed-edom engravidou. A terra que não nascia mais nada começou a nascer. A água tinha secado, voltou a botar água. Os gados que estavam morrendo seco começou a engordar. Então tudo começou a mudar. O barraco que era velho se tornou um palácio.
Tá vendo meu dedo aqui? 3 meses. Isso aconteceu na casa de Obed-edom. E a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Será que essa palavra responde o que você me perguntou por esses dias? Será que você está entendendo o que Deus está tentando mostrar para você? Ou para muito crente que tá vivendo situação difícil sem a presença de Deus. Porque Deus, ele não está... Eu sempre falo isso nas minhas ministrações, aonde eu tô, que Deus não está interessado em talento. Deus está interessado em caráter. Deus vai abençoar Obed-edom, que não era nem crente, era dos filisteus, da descendência dos filisteus, e não abençoa o sacerdote Abinadab. Isso já aconteceu em muitos textos na Bíblia. Porque Deus, ele não está interessado em gente que está dentro da igreja, mas não está disponível. Ele sabia que Obed-edom, ele olha para o coração e vê um coração sincero, um coração adorador, um coração que se preocupou em ter a presença de Deus. E ele nem crente não era, ele nem da descendência de Israel não era. Aí Davi tinha ido embora para Jerusalém. Mas ele fica sabendo o que aconteceu com Obed-edom. E ele se preocupa em voltar a pegar a arca do Senhor, agora com a orientação dos anciões de Jerusalém. Ele vem com os levitas consagrados, jejuado e bem vestido. Davi vem com a escola sacerdotal. E ele traz a presença do Senhor. Ele traz a arca do Senhor para o seu reinado, que ele agora iria reinar em Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que é surpreendente. Veja, quando uma pessoa está tomada pela presença de Deus, as atitudes dessa pessoa é diferente. Obed-edom agora, ele vê a arca do Senhor indo embora. Só que ele fala para Davi: olha só, pega isso, pelo amor de Deus. É um vídeo simples, uma ministração simples, mas que tem o endereço certo. Eu tenho certeza que essas palavras têm o endereço certo. Obed-edom, ele chega a oferecer para Davi: tu vai levar a arca do Senhor? Tu vai levar a presença de Deus? Davi iria levar a arca do Senhor para Jerusalém. Obed-edom, ele estava bem, estava rico, estava abençoado. Sua casa se tornou um palácio. Seus gados se multiplicaram. Ele ficou abençoado. Mas aí ele olha para tudo aquilo. Nada daquilo era mais importante. Obed-edom, ele se preocupa em ter a presença de Deus. Ele deixa tudo aquilo para trás. Tem gente que se importa mais com o bem material, mas deixa Deus para segundo plano. Sabe que Deus vê tudo isso. E aí a palavra do Senhor diz que Obed-edom, ele deixa tudo para trás, ele deixa o palácio para trás, ele deixa os seus gados, tudo para trás, tudo para ir para Jerusalém, no palácio de Davi, para estar junto da presença de Deus. Ele entende que ele não podia viver mais sem a presença de Deus. Ele entende que a presença de Deus era fundamental na vida dele. E aí nós vamos ver que Davi foi um homem tão abençoado. Ele não foi abençoado desde aí 1 Samuel capítulo 16 até aqui, por acaso. Não porque ele era perfeito. Não porque ele não pecava. Não, Davi cometeu muitos pecados. Foi muito falho. Ele era ser humano. Mas Deus falava que Davi era segundo o coração, pelo coração que ele tinha. Ele priorizava a presença de Deus na vida dele, no reinado dele, na caminhada dele. E quando ele errava, quando ele pecava, a primeira atitude de Davi era se humilhar.
primeira atitude de Davi era se humilhar, sabe? Era colocar o seu coração em terra, sabe? Era rasgar o seu coração, sabe? Como Davi falou aqui, vejam só, no capítulo 51 de Salmos, quando Davi comete um adultério, olha a atitude de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço a minha transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falareis e puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formada e em pecado me concebeu minha mãe. Vejam só o coração de Davi. E Deus quer isso de nós. Não adianta querer achar que é perfeito, que é santão, que não é. Nós não somos santos, nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. E Deus, ele quer sinceridade de nós. Deus, ele quer um coração reto. Um coração humilde e reconhecer, Senhor, eu sou carente da tua presença. Eu sempre falo isso nas minhas orações, baseado no texto que eu leio aqui em Samuel. E aí Davi vai reinar em Jerusalém. E quando ele reina em Jerusalém, Deus vai dar para ele, como diz aqui no capítulo 1. E sucedeu quando estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe dado descanso. Descanso de todos os seus inimigos ao redor. Davi agora estava descansando no seu palácio. Davi agora estava descansando na sua casa. Mas Davi teve um desejo. Davi agora teve um desejo. E perceba que Deus muitas vezes ele diz não para nós. Como ele disse não quando Davi foi buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab e adorou, que glorificou, que tocou harpa, que tocou trompete. E Deus disse não, eu não quero essa adoração, eu não aceito, eu não estou me agradando disso, Davi. Aqui Deus vai falar não novamente para Davi. Davi, ele vai se preocupar e ele vai mencionar o seu desejo, a sua observação, que aos nossos olhos é boa, né? E o rei Davi disse o rei ao profeta Natã. O profeta Natã, que era homem de Deus. Ora, olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Veja bem, meus irmãos, quando nós olhamos esse texto, que eu quero terminar minha ministração, Davi, ele tinha um desejo. Ele observa que ele estava morando num palácio. Ele observa que ele estava morando numa casa luxuosa, tendo descanso dos seus combates, das suas lutas. Sabe? Então ele tinha todo conforto, todos servindo a ele. E ele observa a preocupação é por isso que Deus se agradava de Davi. Ele se preocupou com a Arca da Aliança, que estava em cortinas, em tendas ainda. E ele falou: pô, eu estou em um palácio e a Arca do Senhor está em tendas. Então ele menciona isso para o profeta Natã. E Natã, vendo que Deus era com ele e que a intenção era boa, Natã, ele pensou assim: Deus é com ele, é um homem escolhido de Deus, o desejo dele é bom. Então ele nem consulta Deus, ele pega e ele faz: o Senhor é contigo. Mas Deus era com Davi, mas nesse texto Deus não aprovou. Deus disse não a Davi, porque os planos de Deus na nossa vida são diferentes, sabe? Então sempre quando você for
ter um plano, um projeto, busque a Deus primeiro, sabe? Davi ele queria construir um tabernáculo, uma casa luxuosa, bem feita para a arca do Senhor. E Deus fala não. Desde que eu saí do Egito com meu povo, eu tive em tendas. Nunca pedi para ninguém construir nada. Não estou pedindo para você me construir nada, Davi. E fala para Davi que se ele só chegou aí porque Deus trouxe ele. Desde quando foi escolhido, quando enfrentou o gigante Golias, quando ele passou em combate com Jonas, quando ele enfrentou os filisteus, que ele reinou em Hebrom. O Senhor teve, quando o Senhor se livrou de Saul para abençoar Davi. Então Deus era com Davi. E a intenção de Davi era boa. E de repente a tua intenção é boa. De repente o teu desejo agrada a Deus. É bom. Mas eu quero falar aqui com voz que Deus está me mandando falar para alguém. Porque nem todos vão querer ver esse vídeo. Nem todos vão querer assistir essa palavra. Né? Mas Deus está dizendo não para alguém nessa tarde. Deus está dizendo não. Não é o tempo. Não é a hora. A Arca da Aliança, quem ia construir o templo para a Arca da Aliança era o filho de Davi. Sabe? Era Salomão. Veja só que a vontade de Deus é diferente da nossa. Então eu quero terminar essa palavra aqui dizendo: Deus disse não para você nessa tarde. Disse não é porque Deus não te odeia, ou porque Deus não te ama, ou porque Deus não está contigo. Não, é porque não é tempo. Não é hora. Então muitas vezes Deus vai dizer não, eu não quero. Não é tempo, não é hora, não é da minha vontade, eu não quero assim. E Deus disse não para Davi. Então fique com esse texto, com essa palavra, nessa tarde tão abençoada. Sabe? Deus disse não para Davi. E conta toda a história. E no capítulo 18, vamos ler aqui o texto. Depois de todas as palavras que o Senhor falou, ele diz aqui no capítulo 14: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Isso aqui estava falando já do filho de Salomão que iria reinar no lugar de Davi. E ele iria construir o templo para a Arca da Aliança. Era esse o projeto de Deus. Então o projeto de Deus é o projeto de Deus. E o nosso projeto é o nosso projeto. Nós temos que seguir o projeto de Deus. Nós temos que seguir os planos de Deus. O problema é que muitos não querem seguir esse plano. Tomam decisões precipitadas. Fazem escolhas erradas. Sabe? Davi, ao meu olhar e ao olhar de muitos que lê essa palavra, Davi teve uma intenção boa. Aos olhos do profeta Natan, era uma intenção excelente. Só que Deus muitas vezes vai falar não. Como disse não para Davi, em 2 Samuel 6, quando ele foi buscar a Arca da Aliança, e Deus disse não para a adoração de Davi. Quando disse não também aqui no capítulo 7. Aí no capítulo 18, Deus fala assim: então entrou Davi, depois de ele ter ouvido todas as palavras de correção, que Deus corrigiu Davi. Aí disse assim: então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová, e qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? Ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falastes de casa do teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda Davi, pois tu conheces bem do teu servo, ó Senhor Jeová. Então Davi ele se humilha. Então Davi ele coloca o seu coração diante do Senhor. Deus ele
falou não para Davi, não porque Deus não se agradou de Davi. E em Davi construiu um templo para a Arca da Aliança. Em construir um templo para a presença do Senhor. Porque Davi, a prioridade de Davi não era a coroa, não era o palácio, não era as vitórias, não era o ouro, não era o diamante, não era porque ele era o rei, não. A prioridade de Davi era ter a Arca da Aliança. A prioridade de Davi era ter a presença de Deus. Desde lá em 1 Samuel, quando ele foi ungido, a prioridade de Davi sempre foi ter a presença de Deus em seu coração. Ele era falho, sim. Ele era pecador? Sim. Ele cometeu falhas? Sim. Mas Deus era com Davi. Porque Deus via o coração. E Deus, ele quer isso de nós. Um coração sincero. Um coração humilde em querer adorá-lo. Em querer servi-lo. Em querer fazer a sua vontade. E Davi tinha essas qualidades. Davi, ele tinha a preocupação de servir ao Senhor. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas mesmo cheio de Deus, ele tinha falhas. E Deus, muitas vezes, minha irmã Júlia, Deus abençoe, e muitos que vão estar me assistindo no grupo, estão vendo essa palavra, Deus muitas vezes vai falar não para nós. Pastor, Deus muitas vezes vai falar não para nós. Sabe? Deus muitas vezes vai falar não eu quero. Não é da minha vontade. Não é da minha escolha, não é o tempo determinado que eu estipulei. Sabe? Receber o sim de Deus é maravilhoso, é ótimo. Mas e receber o não de Deus? E receber o não do Senhor? Davi recebeu o não do Senhor e ele entendeu isso, que não era tempo, sabe? Não era tempo. E Deus aqui fecha uma aliança com Davi. Então eu espero que essa palavra ela sirva de reflexão para nós, sabe? De reflexão, que nós temos que, nas nossas decisões, sabe, tá na direção de Deus, sabe? As nossas escolhas têm que ter a direção de Deus. Os nossos projetos têm que ter a direção de Deus. A nossa vontade tem que ser aprovada por Deus. E aí que muita gente quebra a cara porque não entende isso. Quer fazer do seu jeito, quer fazer da sua maneira. Como, por exemplo, Ofni e Finés, lá em 1 Samuel, capítulo 3 e 4, que eles só se lembraram da presença de Deus quando estavam em apuros. Eles só se lembraram da presença de Deus quando estavam em combate. Eles só se lembraram da presença de Deus quando ele viu a situação difícil. Nós temos esperança, mas a vida deles foi errada. Eles não viveram uma vida de obediência. Eles viviam em adultério, eles viviam em pecado, eles viviam em prostituição, traziam mulheres para dentro do templo para se prostituir. Então quando eles foram para o combate com os filisteus, ali em 1 Samuel capítulo 4, no capítulo 3, eles perderam a luta. Era o povo de Deus. Eu estou falando do povo de Deus que perdeu a luta. Muitos morreram. Aí eles se lembraram, mas tem uma esperança. Tem um jeito de nós vencer o inimigo. Sim, tem a Arca da Aliança. Vamos buscar a Arca da Aliança. Só que a Arca estava lá, mas Deus não estava mais lá. Deus não estava mais lá. Porque quando nós vivemos uma vida e nós não priorizamos a presença de Deus, a presença de Deus não faz mais efeito. Se nós não vivemos uma vida de obediência, a presença de Deus não faz efeito na nossa vida. Sabe? Então eu estou tentando ser aqui transparente, porque tem pessoas que precisam ouvir isso. A presença de Deus só faz efeito quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós não quebramos o princípio. Quando nós quebramos o princípio, a presença de Deus não faz efeito. Porque nós temos que ter as nossas escolhas e tem que ser correta. Eles não viveram uma vida de obediência. E quando eles levaram a arca do Senhor para o campo de batalha, confiantes que eles iam vencer, 30 mil homens do exército de Israel morreram em combate. A arca do Senhor foi levada pelos filisteus.
Israel ficou sem a presença de Deus. Você está entendendo? O que nós temos que priorizar na nossa vida é a presença de Deus. Sabe? E Davi, ele tinha isso. Ele priorizou a presença de Deus. E ele aceitou o não de Deus. E Deus fechou a aliança com ele. Sabe? Então deixa essa palavra nessa tarde. Se você não viu o vídeo, volte novamente de volta no começo para entender, sabe? Que a presença de Deus ela tem que ser prioridade da nossa vida. Sem Deus, meus irmãos, nós não vai a canto nenhum. Sem Deus as coisas não funcionam. Sem Deus a nossa vida é uma vida de fracasso. Sem Deus é uma vida de derrota. E Davi aqui no capítulo 7 de 2 Samuel, ele estava abençoado. Ele estava vitorioso. Davi estava tendo o seu momento de descanso, o seu momento de lazer, o seu momento de meditação. Deus havia dado descanso de todos os combates que Davi havia tido. Sabe? Davi estava descansando. Deus deu descanso. Deus reconheceu que Davi teve uma trajetória difícil. Sabe? Davi teve uma trajetória difícil, mas ele venceu porque ele colocou Deus em primeiro lugar. E você vai vencer com Deus. Em todas as suas decisões, você primeiro tem que buscar se Deus está no negócio. Se Deus aprova a tua decisão, se Deus aprova a tua escolha, se Deus aprova o teu projeto, se o teu desejo é da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, até um casamento. Porque tem pessoas que já me perguntaram, eu estou namorando, Deus está nesse negócio? Eu vou falar aqui, não. Não. Deus não está nesse negócio. Não é da vontade de Deus. Para muita gente, Deus está falando aqui, não é da vontade de Deus. Se você for, vai quebrar a cara. Então tem que procurar a presença de Deus, tem que procurar a direção de Deus. A nossa vida tem que estar na direção de Deus. Davi chegou até aqui pela direção de Deus. Então fique com essa palavra, fique com esse texto. Você que tem alguma dúvida, mande pelo meu link, mande pelo Instagram, mande pelo meu canal no YouTube, Vanderlei Bonito, Pastor Vanderlei Bonito, pregando a palavra de Deus, sabe? E eu responderei as suas perguntas. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.